A paz do Senhor a todos que nos acompanham nesse canal Andando com a Bíblia. Sou Sebastião Paulino e mais uma vez estamos aqui para fazer uma parte introdutória do livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, você que conhece, né, as escrituras, um dos profetas menores. E hoje falaremos um pouquinho sobre o profeta Ageu. O livro do profeta Ageu contém 2 capítulos e 38 versículos. Ele é muito importante e conta-se a história após o retorno de Babilônia, né, que os judeus voltaram de Babilônia. E nós, fazendo essa parte introdutória, podemos dizer dessa forma: se você já sentiu desanimado, acomodado em relação à sua vida espiritual, o profeta Ageu tem uma palavra de ânimo para você. O profeta Ageu tem uma palavra de ânimo para os que se encontram desanimados com a vida espiritual, com a obra do Senhor. Nós temos também que o profeta Ageu, né, corrige uma situação que era existente há anos, né, dentro daquele povo, no meio daquele povo, existente, e essas lições, do livro do profeta Ageu continua para os nossos dias, né, dando ensinamento. Nós podemos dizer assim, que 18 anos antes da profecia do profeta Ageu, o rei Ciro já tinha, lá da Palestina, o rei Ciro da Palestina tinha autorizado o povo judeu voltar para Jerusalém. E milhares de judeus voltaram da Babilônia para Jerusalém. E no ano 538, antes do início da era cristã, o profeta Ageu ainda não estava profetizando. No ano 538 eles voltaram, né, para Jerusalém. Os judeus começaram, né, a reedificar o templo do Senhor no ano, ou 16 anos antes do início da profecia do profeta Ageu. 16 anos. E quando o profeta Ageu começa a profetizar no ano 520, né, no ano 520 o profeta Ageu começou a profetizar, o templo está parado. Eles fizeram o quê? Eles se preocuparam com a casa deles e não com o templo do Senhor. 16 anos parado a construção, né, a reedificação do templo do Senhor. E quando você olha as profecias do profeta Ageu, ele profetizando e dizendo, fazendo menção de bênção se eles voltassem a reconstruir. Veja lá que agora nós vemos aqui que o que levou eles a esse desânimo? A oposição, desânimo, interesse próprio. O interesse deles era fazer a casa deles e não construir o templo do Senhor. Então a preocupação, vamos dizer assim, não era enriquecer, não era como os dias de hoje, a preocupação de enriquecer, não. A preocupação deles naquela época era construir suas casas. E nós vemos que o Ageu começa a profetizar, já responsabilizando primeiro a liderança. Primeiro foi Zorobabel. Zorobabel era o governador. Josué, filho de Josadaque, ele era o sumo sacerdote. Então foi aonde ele começou a ser mais forte a mensagem dele. Então Ageu dirige suas palavras a Zorobabel e Josué, que era o sumo sacerdote. Agora, eles representavam Josué, sumo sacerdote, e Zorobabel, que era o governador, representava a liderança civil e religiosa. O propósito de Ageu era simples e direto. Queria levá-los a perceber que havia privado das bênçãos, eles haviam privado das bênçãos de Deus por deixar coisas de Deus em segundo plano. As bênçãos de Deus, o que aconteceu? Então o profeta Ageu estava preocupado em conscientizá-lo que a bênção de Deus foi privada, por desânimo, por alguma coisa que desmotivou eles em não fazer mais a obra de Deus,
ou não dar continuidade no templo, então agora eles foram privados das bênçãos de Deus, deixaram em segundo plano. Agora, foi o próprio profeta Ageu que escreveu esse livro no ano 520. Olha, eu tenho uma cronologia agora, que depois, após o retorno, né, após o cativeiro deles, veja lá, quando foi que Jerusalém caiu, Babilônia levou? Foi no ano 586, né, no ano 506. Quando eles retornaram, o primeiro retorno de Babilônia para Jerusalém foi no ano 538. Veja aí. E o ministério de Ageu e Zacarias foi do ano 520 ao ano 480, uma ordem decrescente, né? E a composição do livro, quer dizer que nós falamos que Ageu foi escrito no ano 520, né? E a conclusão do templo foi no ano 516. E agora nós vemos aqui o segundo retorno, comandado por Esdras no ano 458, né, no ano 458, Esdras volta da Babilônia, né, trazendo havendo o segundo retorno do povo judeu. E o terceiro retorno foi no ano 445, né, comandado por Neemias. Veja que importante é o livro do profeta Ageu. E agora eu deixo um versículo aqui, 2:19, ele está dizendo: porventura há semente no celeiro? Agora ele diz assim, a tradução atualizada diz: não há semente no celeiro, né? Mas a corrigida diz: porventura há semente no celeiro? E ele coloca assim depois, né? Além disso, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seu fruto. Por quê? Por causa da desobediência. Mas ele coloca assim: mas desde esse dia eu vos vou abençoar. Então eles voltaram a construir o templo e disse: então agora eu vou abençoar vocês. Fique com essa introdução, e o próximo será Zacarias. Deus abençoe você e a sua família.